amados, eu gosto muito dos temas que buscam a explicação ou o combate ao ateísmo, o combate em alguns argumentos contra Deus, porque muitas vezes há cristãos que perdem o seu foco em Deus por causa de circunstâncias que a vida lhes traz. O tema de hoje é quando Deus decepciona, ou mesmo quando finalmente o conhecemos, só que nos decepcionamos com Ele. Quando parece que Deus está distraído connosco. Esta mensagem não é para incrédulos, não é para pessoas que até nem conhecem Jesus. E ela é inspirada num livro que eu gosto muito, Decepcionados com Deus, de Philip Yancey. Alguém que trouxe um livro que foca, não é, a desilusão dos cristãos, foca a desilusão muitas vezes quando questionamos Deus, quando clamamos e Ele não responde. Poucas coisas foram mais, poucas coisas ferem, digo eu, mais a fé do que perceber que Deus parece que não está a agir como esperávamos. Você concorda comigo? Parece que Deus está distraído, parece que Deus não age. E realmente ele escreve este livro para cristãos, por causa de uma série de coisas. Ele é muito inspirado em Lewis, aquele que morreu no século passado, que nasceu no século XIX, que escreveu as cartas de Nárnia. Eu sou bom em inglês, Nárnia, as crónicas de Nárnia, que deu lugar a alguns filmes, mas que ele foi um inspirador para Philip, e ele escreve muitas coisas. E o seu livro, que quem quiser encontra até um PDF na internet, embora pareça que aquilo não é legal, mas está lá, né? Mas está lá. E nós conseguimos muitas vezes ler o livro. E ele é um livro bastante relevante para fortalecer a fé dos cristãos, porque a maioria de nós está preparado para receber as coisas que gostamos e não estamos preparados para a adversidade, não queremos estar preparados para a dor, até para a morte, para o infortúnio, e ele é um livro que nos ajuda muito nessa área. Ele não questiona se Deus existe, mas porque Deus parece ausente, silencioso e imprevisível. A Bíblia, que nunca escondeu essa tensão, pelo contrário, ela dá voz à decepção do justo. Eu gosto muito do texto que Jesus disse lá em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 7, em que Jesus dizia a Pedro quando ele estava para lavar os seus pés. E Pedro rejeitava o lavar dos pés do Mestre. E Jesus disse: o que eu faço agora não o sabes tu, mas saberás depois. A nossa vida é composta com momentos que muitas vezes não compreendemos o porquê no momento, o que é que me está a acontecer, o porquê disto na minha vida, porque eu não mereço determinada situação e ela acontece-nos, mas que mais tarde iremos compreender alguns porquês. Eu tenho muito disso na minha vida. A decepção com Deus é fruto, e isto é sem dúvida um dos pontos basilares, a decepção com Deus é muito fruto das nossas expectativas erradas sobre Deus. Tal como eu tenho dito muitas vezes com os relacionamentos humanos, não tenhas expectativas quando fazes o bem a alguém. Não esperes retorno. Não tenhas expectativas sobre a pessoa que tu estás a ganhar muito carinho, porque ela pode decepcionar-te. Alguém concorda comigo? As expectativas frustram o relacionamento. As expectativas destroem muitas vezes uma boa harmonia que pode existir entre pessoas e no caso da nossa relação com Deus. O problema não é Deus falhar. O problema é esperarmos dele o que ele nunca prometeu. E muitas vezes nós achamos que Deus nos vai prometer coisas e promete coisas e vai nos dar coisas quando Deus não prometeu nada. E Deus tem uma forma de pensar e de ver completamente distinta de nós. Ontem quem é que deu a palavra? Ontem foi a Paula. A Paula deu uma palavra muito interessante ontem e eu gostei. Olha, pois já percebi. Pus isto mal. E eu gostei do ponto de vista em que, naturalmente, eu gosto muito de pensar que Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança.
Nós não somos iguais a Deus, nós somos semelhantes. Pode dizer amém? E é interessante que Deus teve em seu propósito, quando nos levantou para ser e soprou sobre nós o fogo da vida, Ele teve um propósito, e em especial de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Deus queria relacionar-se connosco e nós quebramos essa relação, quebramos esse propósito, mas Deus preparou algo grandioso para que o nosso relacionamento com Ele pudesse ser restaurado. E nós, igreja, temos que entender, ser decepcionado com Deus é bem possível que sim. E há na história bíblica imensos homens decepcionados, confusos, perdidos e questionando Deus sobre imensas situações. Eu gosto muito de pensar em Isaías, quando Deus diz ao seu povo, através do seu profeta, Isaías 55:8, para quem acompanha, 8 e 9, ele declara: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus aqui declara que Ele pensa diferente de nós. Amém? Ele vê de uma forma que nós não vemos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós temos um Criador que nos criou, mas não nos criou como seres inferiores, no sentido de tipo escravo, tipo brinquedo de estimação. Eu não sou um brinquedo de estimação de Deus, eu não sou uma invenção de Deus para eu me sentir inferiorizado ou diminuído, embora eu preciso ter a consciência de quem é Deus. Amém? Deus não fez de mim um brinquedo. Deus é aquele que me amou de tal maneira que Ele próprio se deu a si mesmo para me salvar. É porque eu tenho valor, eu tenho importância, amém? Mas muitas vezes nós temos pensamentos sobre Deus, e eu disse, e havia um filósofo que dizia, e disse bem, e Freud também pegou um bocadinho nisso, em que o teu Deus tem o tamanho daquilo que tu vês nele, mas o vizinho do lado vê Deus de outra maneira. Portanto, o tamanho do teu Deus é diferente. Para mim, Deus pode ser algo absoluto, magnífico, algo do qual eu aceito tudo o que Ele me der, independentemente se é o que eu quero ou não quero. Mas para outros, não. Deus tem que ser um criado, Deus tem que ser alguém que faz as minhas vontades, e isso não é verdade. Por exemplo, Yancey, ele diz que grande parte da nossa decepção com Deus vem do facto de esperarmos que Ele se comporte como um ser humano. E é verdade. E eu digo isto muitas vezes na igreja. Tu olhas para Deus, porque é que muita gente larga a igreja? Porque olha para o irmão e vê defeitos. Como que se Deus tivesse culpa dos teus defeitos. É ou não é? Porque é que pessoas se afastam de Deus? Porque veem alguém na igreja que é falso, é mentiroso. E nós colocamos Deus como que se Ele fosse aquele irmão. E nós temos de ter cuidado, porque a nossa percepção de Deus, irmãos, eu penso que há falta de formação teológica, sem dúvida, na nossa percepção de quem é Deus, como Deus age. Isso talvez seja das coisas mais importantes para fortalecer a minha fé. Por isso que, olhando para o irmão, começamos a pensar que ele é Deus. Então, se ele falha, eu não vou mais à igreja. Se ele falha, ou mudo de igreja, que é mais fácil ainda. Se há uma coisa que eu não gosto, ou no pastor, ou no irmão, ou na mulher, ou naquele, ou naquele outro, eu mudo de igreja. Porquê? Porque eu me decepcionar com Deus por causa do irmão. Irmãos, isso é muito errado e perigoso. Nunca mais acertas o passo com Deus. Não seguimos Deus para que Ele confirme os nossos planos. Você concorda comigo? Eu não sigo Deus para que Ele... eu agora vou seguir Jesus porque Ele vai confirmar os meus planos. Vamos exagerar. Ele vai confirmar que o meu marido vai ser aquele rapaz. Ele vai confirmar que a minha mulher vai ser aquela moça. Ele vai confirmar que este negócio vai dar certo. Ele vai confirmar que eu vou abrir uma igreja nova, com uma nova dinâmica, e Deus vai confirmar que é da sua vontade. Irmãos, Deus não tem os teus planos.
Tu não tens Deus para que Ele confirme os teus planos. Tu segues Deus para te submeter aos planos dEle. Pode dizer amém? É aos dEle, não é aos teus. Submeter os nossos planos a quem? À soberania dEle. Eu posso ter planos e dizer, Pai, eu quero nesta hora abrir um negócio. Ó Deus, ajuda-me para que este negócio dê certo. E tu dizes, mas eu quero que tu, soberano que és, me orientes e me guies e plantes em meu coração a tua vontade. Se este projeto vem do teu coração, se este é o caminho que eu devo seguir. Amados, nós temos que compreender, Deus não tem nada a ver com os teus planos, a não ser que eles sejam colocados no altar. E nesse altar, os teus planos, tu estejas pronto a rejeitá-los, estejas pronto a aceitar com as mudanças que Ele quer, estejas pronto que Ele seja aquele que guia os teus planos. Então, é importante, o silêncio de Deus não é abandono. Pode dizer amém? Na experiência bíblica, Deus frequentemente se cala antes de agir. Se nós olharmos para os grandes profetas, Abacuque, Jó e tantos outros, como Jeremias, por exemplo, Jonas, irmãos, foi um homem que fugiu de Deus, é diferente. Mas há homens que se reclamaram de Deus. Abacuque até declara lá em capítulo 1 de Abacuque, verso 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me respondes, não me escutas. Gritarei a ti violência e não me salvarás. Até quando? O Abacuque estava tão preocupado que ele reclamava e Deus não respondia. Alguém já passou por isto? Tenha vergonha? Não tenho. Alguém já passou por isto? Eu já. Mas sabe qual é a convicção que eu tenho? É que na maioria das vezes que eu clamo e Deus não me responde, na maioria das vezes, é porque eu também tomei decisões que Ele nunca aprovou. Mas pode estar dentro do plano dEle, dentro da vontade dEle, e Ele estar em silêncio também. Amém? Nem sempre o silêncio de Deus é sinónimo de eu estar errado. Mas é sinónimo de eu saber esperar. Deus não é meu criado. Pode dizer amém? O salmista no capítulo 13, eu gosto muito do Salmo 13. Vocês em casa estudem. Davi dizia assim, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Ele pergunta, veja, põe os 2 primeiros versículos do Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando te esconderás de mim o teu rosto? Olha o verso 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo a tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele pergunta 4 vezes em 2 versos, até quando? Já viu? Davi estava absolutamente, segundo os historiadores, ele já era rei, estava a viver um momento, não tem ainda a ver com a Betseba e aquela história toda, mas ele estava a viver um momento de perseguição dos seus inimigos. Ele teve confronto dentro da sua própria casa, a própria família, ele teve problemas, irmãos, de contestação sobre a sua liderança, e ele era um homem que fazia os seus poemas. E hoje nos alegramos com os poemas de Davi, porque ele passou por momentos em que ele não compreendeu o silêncio de Deus. Alguém aqui já passou por isso? Eu não compreendo Deus, porquê? 25 anos, 30 anos e ainda assim. Deus, parece que eu acho que há um tempo, há 30 anos atrás, 40 anos, 20, 10, não interessa, depende da tua idade, eu senti algo que ainda não estou a ver. Para mim, o livro de Hebreus, irmãos, a catedral dos homens da fé, o texto mostra que todos eles não viram a promessa cumprida na sua geração. Promessa de Deus não foi cumprida. Ou seja, foi mais tarde. Muitas vezes Deus nos dá promessas que nem sempre para nós são para nossos filhos. Só que para Deus não há tempo. Para Deus o ontem é igual a hoje, porque Ele é eterno. Mas eu gosto muito, irmãos, do facto de 4 vezes o salmista, em 2 versículos, ele fala até quando. Quantas pessoas eu tenho ouvido dizer, ainda há dias eu respondi
ou foi Facebook ou Instagram, já não me lembro, alguém que estava a ameaçar, a dizer, as pessoas creem em Deus, mas haviam de ir ao hospital ver crianças a morrer. Porquê? Porque as pessoas não entendem. A cabeça do homem quer entender Deus e muitas vezes, e eu deixei lá bem escrito, bem elaborado, e disse-lhe: quando buscares Deus com todo o teu coração, tu vais encontrá-lo. E tu só estás a arranjar armadilhas contra a tua vida quando começas a falar daquilo que tu não sabes. Quem és tu para falar de Deus? Quem és tu para dizer que Ele existe ou não existe? Então, eu deixei lá aquela mensagem para aqueles ateus todos a poderem ler, porque, irmãos, nós precisamos. Há uma coisa que tu nunca entenderás Deus se verdadeiramente nunca tiveres um encontro com Deus. E este é um grupo de gente que nós estamos a estudar que conheceram Deus. Abacuque era profeta. Davi era profeta. Era profeta, não, Davi era um salmista. Foi um rei, era um adorador. Mas ele, irmãos, era um homem de Deus, com uma intimidade com Deus profunda. Olhas para Jeremias, que homem incrível, que profeta de lágrimas. Chorava pelo povo, pelas desgraças que iam acontecer ao povo. Ele chorava porque a Jerusalém ia ser destruído e os príncipes iam ser levados para o cativeiro. Imagina, nós agora éramos todos levados para a Rússia para sofrer, para ser maltratados e para ser escravos. É assim que aconteceu. Porquê? Eles, irmãos, afastaram-se de Deus. Um povo que conheceu Deus. Não é? Nós precisamos, irmãos, de querer conhecer Deus de uma forma séria. O que me alegra é que Davi não termina o Salmo 13 desanimado. Ele termina, olha o versículo 5 e 6, ele diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Ele questiona Deus, mas ele sabia quem era Deus. Ele só sabia que Deus estava calado. Ele só sabia que Deus estava em silêncio. Igreja, se não aprendes a compreender o silêncio de Deus, não vais alcançar as vitórias que Ele tem para ti. Ele sabia, quando eu olho para Davi no Salmo 51, quando ele pecou tanto contra Deus, ofendeu tanto Deus e ofendeu o ser humano, ofendeu a nação, ofendeu tudo e todos, como se pode dizer, até que ele declara: Deus, por que retiraste de mim o teu Espírito? Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele não estava a questionar o porquê aqui. Aqui havia inocência da parte dele, mas ali já havia culpa. Porque ele ali dizia: isto é a resposta, que Deus é o Deus, na tua inocência vai abençoar-te e proteger-te. Na tua culpa, se o buscares, Ele também te vai abençoar e proteger. Ele ali era culpado, tanto que ele declara: contra ti só fiz o que era errado e o que parecia mal aos teus olhos. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele ali não questiona Deus, mas quando olhamos para Asaf, ele estava baralhado. Asaf já é outro caso, em que ele questiona Deus e estava zangado com Deus. Porquê? Porque ele olhava para os ímpios e eles prosperavam, para os pecadores, e parece que o mal não lhe acontecia. Mas quando ele disse: mas até que eu entrei na casa do Senhor. E a vida dele mudou, não porque ele teve uma visão, ele mudou porque ele veio à casa de oração. E ali ele compreendeu as coisas. A igreja tem que aprender, irmãos, e se queremos ser uma igreja de vitória, de glória, em que almas serão salvas, pessoas serão curadas e libertas, pessoas serão libertas das garras de Satanás, nós também temos que saber que Deus nem sempre faz o que tu queres, nem sempre responde como tu desejas, e a vida não é como tu muitas vezes queres. Porque os caminhos de Deus são diferentes dos teus. Os pensamentos de Deus são diferentes dos teus. E muitas vezes Deus usa aquilo que não nos parece certo para fazer o certo. É de tal forma que a Epístola de Coríntios declara que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas vis para confundir. Por isso que Jesus é qualquer coisa de fantástico como ser humano.
Ele olha para a prostituta e mostra-lhe o caminho da esperança. Ele olha para os embriagados, para os desprezados e mostra o caminho da esperança. Ele olha para os ladrões, para como alguns fariseus também, e ele mostra o caminho da esperança. Ele está na cruz a ser morto e ele mostra o caminho da esperança para um homicida. Porque Jesus, para ele, tu és igual a qualquer outro. A diferença é que há uns que já o têm e há outros que ainda o buscam. E eu quero, irmãos, que nós possamos compreender que todos podemos ter um relacionamento com Deus fantástico, mas há que buscar de todo o nosso coração. Deus raramente se explica, compreenda isso. Deus não tem que te explicar o porquê, mas Deus faz uma coisa na tua vida. Ele se quer revelar a ti. De tal forma que Ele declara, dá-me, filho meu, o teu coração. De tal forma que Jesus disse que eu e o Pai farei morada em vós. Deus quer morar dentro de ti. Ele pode não te explicar muitas coisas, mas Ele quer morar dentro de ti. Ele quer que tu possas refletir a sua própria imagem. O silêncio de Deus não é rejeição dele, é um convite a uma fé madura. Pode dizer amém? Também é o espaço onde a fé deixa de funcionar como uma busca de interesses ou trocas. Eu quero explicar. Há muita gente que a sua fé é para a busca de interesses. A sua fé é um caminho de, por exemplo, a igreja ensina a ofertar ao Senhor, a dar oferta. Quem quer dar o dízimo, dá o dízimo. Quem não quer, cada um toma as suas decisões, porque aqui ninguém obriga nada a ninguém. E há pessoas que o fazem numa base de troca. Não de obediência, não de amor, não de gratidão a Deus e muito menos de fé. Porque se eu tiver fé quando oferto ao meu Deus, eu não estou nem aí para o que vem a seguir. Porque eu fiz aquilo que Deus mandou fazer. Aliás, irmãos, eu chego a dizer, mesmo que Deus não pedisse nada e tu desses, de certo que não ias ser prejudicado, porque Deus é Pai. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Alguém entende isto? Deus abençoa, Deus multiplica. A lei da sementeira, que é uma lei bíblica, não se refere só ao dinheiro, refere-se ao teu tempo que tu gastas para levar o amor de Jesus aos outros. Refere-se ao teu tempo que tu gastas para que a igreja esteja como está, para que haja porteiros, para que haja preparadores do caminho do Senhor, para que a palavra de Deus seja escutada. O que tu fazes, os que estão a cantar aqui o louvor, a gente acha muita piada, mas esquecemos quanto tempo eles investem para adorar o Senhor, para chegar aqui com música bem cantada. Tu poderás não gostar de música, poderás dizer não é o meu estilo, mas eles trabalharam para que o culto fosse realizado com gratidão a Deus, com zelo e com perfeição. Irmãos amados, Deus, tu não deves buscar Deus, ou seja, quando Deus parece estar em silêncio, a tua fé não tem a ver com troca, a tua fé tem a ver com intimidade com Ele, com a crença nele, com a busca séria dele. E nós muitas vezes achamos que a fé é dizer ao monte sai de um lado e vai para o outro. Mas essa é uma fé extraordinária. Poucos contemplam. A fé que faz Deus ficar espantado é o teu silêncio e a tua fidelidade. É quando parece que Ele está em silêncio e tu continuas fiel. Parece que Ele não responde, mas tu continuas fiel. Parece que Ele não está cá para nada e tu continuas, a tua palavra diz, eu te obedeço. Alguém leu, foi a Cleice na sexta-feira. Este mês é um mês que eu dou muita oportunidade a outros irmãos ministrarem. E ela disse uma coisa muito linda, que eu sempre insisto. Jesus disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Alguém está cá? Alguém me está a ouvir? Amém. Eu espero que também online alguém me ouça.
Amém? Porque esta é a vontade de Deus. Então, meus amados, é o espaço, quando o silêncio de Deus é o espaço onde a fé deixa de funcionar como uma busca de interesses ou trocas e passa a ser uma atitude de relacionamento mais íntimo com Deus. Deus busca adoradores, diz a Bíblia, que o adorem em espírito e em verdade. O terceiro aspecto que eu gostava de falar, Deus não nos poupa do sofrimento, mas Deus entra no nosso sofrimento. Deus não me poupou de eu ficar canceroso. Deus não me poupou, o meu pai morreu muito cedo. A minha mulher perdeu o seu pai com 6 anos. 6 anos. E isso podia revelar nela uma revolta contra Deus. Eu também fui filho de pai incógnito até aos 8 anos. Depois tive um senhor que me deu o nome de pai, o famoso Teixeira, que eu uso, em que não era meu pai, não tinha amor de pai, não teve ligação de pai, não teve ensino de pai, não foi o homem que deveria ser pai, mas podia ser um excelente pai, não sendo pai. Pode dizer amém? Porque eu tenho um pai chamado Deus, um irmão chamado Jesus. Fui adotado, recebi a adoção. Pode dizer amém? Eu sou adotado. Você é adotado, sabia? E a sua adoção é fruto de uma morte e uma ressurreição. Eu sou filho de Deus. A Bíblia vai mais longe. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Eu tenho todos os direitos ao ponto de Ele não só morar em mim, como eu posso fazer as obras que Ele fez. E Ele ainda disse, Jesus, ainda farei maiores do que as que eu fiz. Porque eu vou para o Pai e vocês vão cá ficar. Jesus teve 3 anos de ministério. Eu já vou com quase 30. Dói. 3 anos era mais fácil. Era ou não era? Era crucificado, era aplaudido ou era chincalhado e caía. Mas Jesus deu-nos a missão de dureza, de durabilidade, de fazer a sua obra. Deus não nos poupa do sofrimento. E se você olhar para a Bíblia, porque às vezes ensinamos o evangelho errado, você vê como homens sofreram. Olha para os discípulos, só um não morreu de morte. Só um morreu de morte natural, para ser mais claro. Todos os outros foram crucificados, uns mortos à pedrada, outros foram escancarados de porrada. Só o apóstolo Paulo foi várias vezes chicoteado quase até à morte. E passou fome e necessidades, frio e situações das mais diversas. Não bastando isso, até foi desprezado pelos irmãos e por alguns apóstolos. Amados, Deus não nos poupa o sofrimento. Aqui está algo muito importante. O cristianismo não oferece uma explicação lógica para a dor, mas apresenta um Deus crucificado. Aliás, em qualquer religião que tem outros deuses, os deuses são os heróis, os valentes, os que nunca sofrem. O nosso Deus chamado Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi o único que se mostrou e que deu a vida por nós. Não há outro Deus assim. A morte não o pôde conter, também ninguém o conseguiu matar, ele mesmo assim se entregou. Ele não foi vencido, ele deixou-se levar. Como uma ovelha que vai para o matador, assim ele foi. Quando Pedro tentou matar o soldado, Jesus disse, rapaz, para, tu não sabes o que estás a fazer. Se eu quisesse, chamava o meu pai, e o meu pai mandava uma legião de anjos e dava cabo desta gente em segundos. Para isso eu vim, como um cordeiro, para salvar o homem dos seus pecados, para que a minha morte, possa salvar a humanidade. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas ele morreu, só que a morte não o conteve. Ele ressuscitou. O cristianismo, amados, é algo fantástico. Isaías 53:3, ele fala de um Deus que deu a sua vida. Ainda declara lá em 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E ainda diz, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Veja, Jesus até teve que trabalhar. Calcula-se que até aos 30 anos Jesus trabalhou como carpinteiro. Não sei se tem alguma mobília que ele fez, mas sei que parece-me que ele era carpinteiro. E como carpinteiro, ele sabia muito de madeira. Então,
mas foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens, ainda foi homem que teve dores, provavelmente quando Jesus tomou o cálice, diga comigo o cálice, das nossas iniquidades, e que ele clama, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ao tomar aquele cálice, que não era um cálice físico, não era um cálice de pera-manca ou barca velha, não era um cálice de Petros, era um cálice da nossa iniquidade, era as nossas doenças, era os nossos pecados, era as tuas maldades, era tudo o que tu fizeste errado, estava ele a tomar sobre si. E aquilo tudo transtornou o seu corpo, ao ponto de transformar o seu suor em gotas de sangue. Mas pior do que isso, ele recebeu todas as doenças em si mesmo. E diz a Bíblia que pelas suas feridas e pelas suas dores nós fomos sarados. Hebreus 4,15 declara, porque não temos um sacerdote, que é o principal dos sacerdotes, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Mas, quem é que sabe o resto? Mas, sem pecado. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Já eu, miserável, este miserável, sou tentado e de vez em quando lá caio. Você não, você é melhor que eu. Mas ele em tudo foi tentado. Diga tudo. Consegue dizer tudo? Tudo. Tudo. Mas nunca pecou. Por isso que a sua morte foi confirmada com a sua ressurreição. Porque foi validado o seu sacrifício. O cristianismo não é a única fé que afirma que Deus sofreu. Isso, ou melhor, o cristianismo é, peço desculpa, a única fé que afirma que Deus sofreu. É a única. Isso destrói qualquer teologia triunfalista, dizia Yancey na sua exposição do seu livro, que recomendo que o leiam. A fé verdadeira nasce muitas vezes depois da decepção. E é verdade, muitas vezes, eu não digo sempre. Muitas vezes há quem diga, só depois de uma grande decepção há que eu vou ter fé. Não é verdade. Há muita gente que aprendeu o caminho da fé, aprendeu também a teologia da decepção, aprendeu a teologia do sofrimento e quando ele vem estão preparados. Por isso que uma mensagem, ela tem como base o imediato, para curar o imediato, mas para prevenir o futuro. Quando ela fica guardada em nosso coração. Não fiques decepcionado com Deus. Aproveita a decepção dos outros para aprenderes o caminho certo. Antes da decepção temos uma fé idealista. Muitas vezes a gente idealiza um Deus. Agora nada vai mudar. Agora é que vai ser. Agora todo o negócio que eu fizer vou ganhar. Todas as coisas, todas as minhas decisões vão dar certo. Agora é como Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Não vou ter doença nenhuma. E por aí fora. E muitas vezes, logo mais à frente, a decepção entra. Depois da decepção, se permanecermos, nasce uma fé real. A nossa fé é fortalecida. Porque todos os homens, quando lemos o Salmo 13... Porquê? E depois, eu me alegro no Senhor. Ele me tem feito muito bem. Um dia, Jó disse à mulher chata que ele tinha, parecida com a minha, aquela mulher difícil, mulher santa, aquela mulher que diz, nega a teu Deus e morre. Credo, como é que uma mulher é capaz de dizer isso a um homem? Mas ela disse, como uma louca, assim tu falas. Mas ele também disse uma coisa, receberemos de Deus o bem e não aceitaremos o mal. Ele nem sabia que o mal não vinha de Deus. Aquele mal foi o diabo que o preparou, com a autorização de Deus, com a permissão de Deus. Até que ele, quando chega, e tenho aqui também para falar um bocadinho sobre ele, até que ele, quando olha para, e quando ele vê lá em Jó 42, como um louco eu falei, como alguém que não entende nada, disse coisas disparatadas, até que eu vi o Senhor. Até que eu vi, contemplei. Ele não viu Deus, porque ninguém vê Deus.
está escrito. Mas ele viu quem era Deus. Deus se manifestou de uma forma pessoal, tal como Ele se quer manifestar de uma forma pessoal com cada um de nós. Deus quer tocar o teu coração, fazer da tua vida uma nova vida. Em João 6,60, irmãos, eu vejo aqui este texto como algo que Jesus estava a dar uma mensagem lá em João 6, que é o capítulo dos maiores do Antigo Testamento, do Novo Testamento, em que Jesus fala e declara lá no verso número 60, diz: muitos, depois dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E Jesus estava a dizer coisas horríveis. O meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. Jesus estava a dizer coisas que as cabeças deles não entendiam, e muitos discípulos se foram embora. Só ficaram os 12. Até que Pedro e Jesus perguntam: vocês também se querem pôr na alheta? Também querem dar de frosque? Palavra assim à moda portuguesa. A moda do Brasil é como? Pôr-se a andar. Não há assim uma expressão engraçada? Hã? Sair fora, dar linha. Ok. Aqui é dar na alheta, pôr-se a andar, pisga-te. Vocês também não se querem pisgar? Mas Pedro disse: para onde iremos nós? Para onde é que eu vou, Jesus? Se é em ti que há esperança. Tu tens as palavras da vida eterna. E isto mudou a história. Amados, nós precisamos de alcançar uma fé que não tem a ver com as circunstâncias. Talvez nos estamos a preparar para um infortúnio mundial. Talvez nos estamos a preparar para um dia muito lindo que Jesus vai vir, arrebatar a sua noiva e levá-la aos céus, para contemplarmos com Ele a eternidade. Mas é preciso ser fiel até à morte. É preciso ser fiel até esse dia. A fé significa confiar em Deus, mesmo quando Ele não parece que é digno da nossa confiança. Repito, não parece, porque é absolutamente digno da nossa confiança. Pode dizer amém? Pedro não ficou porque entendeu tudo, mas ficou porque não havia melhor escolha para a vida dele, senão Cristo. Por fim, Deus não nos deve explicações, mas se oferece a si mesmo. Um dos homens que questionou Deus foi Jó, e eu já estava um bocadinho a picar nele. E Deus não respondeu a Jó com argumentos, respondeu com a sua presença. Jó declara: com os ouvidos ouvi, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Deus não é quem eu esperava, mas pode ser melhor do que eu imaginava. Porque às vezes a gente espera um Deus humano, um Deus com limites humanos, um Deus que dá coisas terrenas, mas Ele não quer só dar coisas terrenas, Ele quer dar a eternidade. Por isso que Ele fala uma coisa gira em Mateus 6. Juntai tesouros, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não podem atingir, porque aquilo que Deus dá é a eternidade para todos nós. Hoje Ele quer dar cura. Hoje Ele quer dar perdão. Hoje Ele quer dar libertação. Hoje Ele quer plantar em nosso coração uma alegria que vem dEle. Uma alegria verdadeira que não se baseia em coisas. Baseia-se em senti-lo e vivê-lo. E isso não tem a ver com pregações bonitas. Também não tem a ver com cultos emocionais. Tem a ver com a tua busca por Deus. Se tu buscas, encontras. Se tu vais aos pés dele sem interesse, irmãos, para de ser um crente egoísta que só se ajoelha quando está à rasca, só vem a Deus quando está perdido. Nós temos que vir a Deus porque o amamos, porque Ele nos amou, porque Ele deu a sua vida por nós e nós queremos ter comunhão com Ele. Irmãos, para mim a experiência de desejar a presença de Deus é superior a qualquer oferta que Ele me dê. Irmãos, eu já tive momentos, quando eu estava a fazer a universidade com o Dr. Paulo Mendes Pinto, que era o diretor do nosso curso, ele perguntou-me: porquê é que você crê em Deus dessa maneira? Porque eu era empolgado. Não é? Era empolgado. E eu lá na licenciatura, ele aparece muitas vezes na televisão, esteve na inauguração deste templo, e eu dizia-lhe:
eu sou empolgado com Deus porque eu não tenho um Deus da teoria. Esses deuses que a gente aprende aqui, os deuses da história que os homens inventaram, eu tenho um Deus que eu tive uma experiência pessoal com Ele. Eu tive uma experiência real que transformou completamente a minha vida. Não só mudou o meu interior, como mudou o meu propósito de vida. Mas como é que você sabe que foi Deus? Não foi emocional? Foi Deus porque, olha, eu tive momentos na sua presença que são inigualáveis. Eu provei drogas, provei babadeiras, provei coisas, provei êxtase e coisas que dão emoção. Mas a emoção da sua presença supera qualquer emoção. Ele é aquele que é real e a sua presença é real. Eu já contemplei Deus a ver coisas incríveis na vida dos outros. Mas que incríveis o quê? Eu disse, incríveis. Já vi Deus a curar cegos, a curar paralíticos, a levantar pessoas. Só falta ver ressurreição de mortos. E ele diz, então, olha, tem lá a minha filha que nasceu doente e uma doença grave e Deus não a cura. Pode nunca a curar. Pode nunca a curar. Mas uma coisa eu sei. Se ela morrer, eu sei para onde ela vai. Mas uma coisa eu sei. Deus também pode curar. Meus amados, Deus não é nosso criado. Não te desiludas com Deus. Em vez de buscares um Deus que dá, começa tu a dar a Ele louvor, adoração. Porque olha que Ele só busca os que o adoram. E adorar é as declarações daquilo que Ele é. Adorar e louvar é a declaração daquilo que Ele faz. Adorar é o prazer de estar com Ele. E nesta manhã, se nós verdadeiramente quisermos este Deus, Deus irá fazer proezas em nossa vida. Deus não é quem eu esperava, dizem alguns. Eu esperava que a ICIR fosse. Irmão, a ICIR ensina-te a verdade, mas tu a tens que aceitar e receber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não basta conhecer, há que viver permanentemente. Não é, irmãos, eu tenho quase 30 anos de pastor nesta igreja. Não é pelas multidões que eu ganhei. Também não é pelo ordenado. Muito menos há pela fama, que não há fama nenhuma aqui. Mas é por convicção do propósito de Deus em minha vida. E o maior defeito da nossa geração é que não se fazem aliança, não estabelecem uma busca de Deus para Deus lhes transmitir. É aqui que eu tenho que estar. E quando eu tenho a certeza que esta é a mulher da minha vida, eu tenho que aturá-la como o Jó aturou a mulher dele. Tenho que a aguentar e ela tem que me aguentar a mim também. Porque é a minha mulher. Só se Deus a levar a que eu escolho outra. Se ainda tiver saúde. Se não tiver saúde, vou para o lar. Não é? Então, não preciso arranjar uma mulher para ficar minha criada. Mas alguém me está a entender? Porque é que hoje a geração que estamos a viver casa 5 vezes, depois já não casa mais, volta, junta-se, porque não há convicção em nenhuma decisão que tomam. Maturidade espiritual não elimina também perguntas. Não é errado eu dizer, Deus, ajuda-me a compreender isto. Mas isso não pode alterar a tua fé. Amém? Aprender a viver com as dificuldades e as adversidades. A fé infantil pergunta porque Deus não fez o que eu pedi. A fé madura pergunta quem Deus está a formar em mim com esta adversidade. Amém? Deus não existe para nos poupar da cruz, porque Ele próprio disse, quem me quer seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não prometeu que não iríamos ter cruz. Ele até disse, no mundo teremos aflições. Ele existe para nos conduzir pela cruz até à eternidade com Ele. Amém? Hoje não quero, meus irmãos, que tu percebas ou compreendas mal. Eu quero te deixar uma palavra de esperança. Se eu perguntasse nesta manhã, quem nunca foi decepcionado? Quem já orou e não viu respostas?
Quem ficou mesmo sem entender? Quem ficou presente na igreja e ia buscar a Deus mesmo sem entender? Eu sou o primeiro que levanto a mão às 3 questões. Não abandones dele, porque ele não correspondeu às tuas expectativas. Talvez seja aí que ele esteja a revelar quem realmente ele é na tua vida. Quando as tuas expectativas são frustradas, quando tudo o que tu pensavas não deu certo, talvez Deus aí vai te ensinar alguma coisa. No caminho de Emaús, irmãos, havia 2 homens, 2 discípulos completamente decepcionados. E olhe que no versículo 21 do capítulo 24 de Lucas, eles declararam: nós esperávamos que ele, Jesus, fosse. Eles nem sabiam que estavam a falar com Jesus ressuscitado. Também era a sua cegueira espiritual. E eles diziam: morreu Jesus, aquele que era a nossa esperança. A gente esperava que ele remisse Israel. A gente esperava que ele trouxesse algo novo à nossa vida. Mas foi embora. Sabe quando é que eles mudaram? Quando eles viram que era Jesus. Sabes quando é que tu mudas? Quando tu contemplas Jesus. Quando tu abraças Jesus. Quando tu entregas a tua vida a Jesus. E o que mais incrível, irmão, abrem Lucas, eu acho eu já preguei tantas vezes este texto que me dá vontade de chorar. É mais incrível, irmãos, é que diz o versículo 13 de 24: eis que no mesmo dia 2 deles para uma aldeia distante de Jerusalém, a 60 estádios, cujo nome era Emaús. E o versículo 33, no fim da caminhada, e na mesma hora levantaram-se quando viram que era Jesus e foram para Jerusalém. Quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, o nosso caminhar muda, a nossa maneira de falar muda, as nossas prioridades mudam, o nosso propósito de vida muda. Vir à igreja, ouvir a palavra, não chega. Há que encontrar Jesus. Há que ter um encontro real com Ele.